nos concede. Louvado seja o Senhor. É uma responsabilidade tão grande, né, nós falarmos sobre o nosso Senhor, a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo nos guia, nos ajude nessa mensagem. Gostaria de convidar a igreja que abra comigo, por favor, o livro do profeta Ageu, livro do profeta Ageu, lá no finalzinho do Velho Testamento. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ageu 1, 2 ao 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Os irmãos podem estar sentados, por favor. Texto interessante que fala sobre a casa do Senhor, o templo, o tabernáculo e um momento particular que o povo de Israel vivia após a libertação que eles tiveram do domínio babilônico, a reconstrução do templo. Mas eu gostaria de puxar um pouquinho antes com os irmãos, quando Deus se revela a Moisés, quando Deus conversa com Moisés no Monte Sinai, e ele passa a instrução a Moisés de como ele deveria preparar o tabernáculo. Os irmãos se recordam sobre o tabernáculo no Antigo Testamento, após o povo ser liberto da escravidão do Egito. Deus passa instruções: vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Nós sabemos que o tabernáculo ele tinha 3 compartimentos: tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, também chamado de santíssimo lugar. Então são informações que nós vamos colhendo para nós conseguirmos construir essa mensagem. E Moisés recebe a ordem e diz em Êxodo 40 que ele cumpriu toda a ordem, foi realizando, foi colocando as peças que eram necessárias. Mas nós sabemos que hoje foi tantas vezes falado, né, que o Senhor nosso Deus não habita em templos construídos por mão humana. Interessante como foi falado sobre isso. E nós vemos que o verdadeiro templo do Senhor, a verdadeira casa do Senhor, somos nós. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que como tabernáculo, como casa do Espírito Santo, Hebreus 3:6 diz assim, os irmãos precisam abrir, eu trouxe aqui: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Paulo diz no texto bem conhecido: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, é templo, é tabernáculo do Espírito Santo que habita em vocês? Então nós vemos que a Bíblia nos ensina que nós somos o templo, nós somos a casa de habitação do Espírito Santo. Mas será que tudo o que nós aprendemos com o tabernáculo, com o templo, nos ensina alguma coisa? Será que nos sugere alguma coisa? Será que o Espírito Santo ele deseja revelar algo mais profundo à nossa vida? E como eu mencionei aos irmãos, o templo, o tabernáculo, ele era dividido em 3 compartimentos: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. 1 Tessalonicenses, Paulo diz algo interessante. Ele fala assim, que o próprio Deus da paz
o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja considerado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma coincidência? Nós sabemos que não é, porque para Deus não há coincidências. Mas o Senhor nosso Deus, Ele nos divide didaticamente, sem entrarmos em dicotomia, visão holística, tudo que a teologia ensina sobre a divisão do ser humano, mas de forma didática. A Bíblia nos diz que nós somos tripartidos. Nós temos o Espírito, nós temos alma e nós temos corpo. Um tabernáculo possuía o Santíssimo Lugar, o Santo Lugar e o ato. Isso nos traz muito ensinamento, porque como templo do Espírito Santo, como casa de Deus, como tabernáculo, nós temos a mesma repartição que Deus determinou para o tabernáculo. A nossa vida, didaticamente, o Senhor quer nos dizer que há três áreas: o Espírito, a alma e o corpo. Para nós colocarmos em perspectiva, nós podemos dizer que o nosso Espírito é o Santíssimo Lugar. Os irmãos estão vendo com ela? O nosso Espírito, didaticamente falando, é o Santíssimo Lugar. A nossa alma é o Santo Lugar. E o nosso corpo é o ato. Olha que interessante. Nós temos o Santíssimo Lugar. Nós temos o Espírito. Nós temos o Santo Lugar. Nós temos a alma. E nós temos o ato. Nós temos o nosso corpo. Quando nós ainda não conhecemos o Senhor Jesus, nós somos um templo, nós somos um tabernáculo vazio. Nós somos oco. Nós não temos nada por dentro. Em cada compartimento havia objetos. Nós sabemos que no Santíssimo Lugar estava a arca do Senhor. No Santo Lugar estava a menorá, o incensário e os pães da presença, ou da proposição. E no ato havia a pia e o altar de sacrifício. Então nós sabemos que no templo, no tabernáculo, haviam essas coisas dentro, esses objetos, esses utensílios. Mas nós, irmãos, quando nós ainda não recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e talvez durante a caminhada cristã, nós também somos templo do Espírito, mas nós não temos esses objetos em nossa vida. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos para nós trazermos esses objetos para dentro da nossa vida. Os irmãos me ajudam. Vamos começar pelo Espírito, o Santíssimo Lugar. Irmãos, o Espírito, o nosso Espírito, é o canal de comunicação entre Deus e o homem. Quando Adão pecou, qual foi a punição que o Senhor Deus estabeleceu? Se você se alimentar desse fruto, certamente morrerá. Quando o homem se alimenta daquele fruto, a comunhão com Deus, o Espírito do homem, ele morre. Ele sofre a punição da morte espiritual. E nós entendemos que esse compartimento do Espírito, que é o Santíssimo Lugar, ele não tem a arca. Ele está vazio. E a arca simboliza a presença de Deus. A arca simboliza a comunhão com Deus. A arca simboliza o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: olha o que Jesus diz: deixe os mortos enterrar seus próprios mortos. O Senhor Jesus, ele diz que há mortos andando, há mortos vivos, porque a comunhão foi quebrada. Paulo em Efésios diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Irmãos, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo recebe a arca de Deus. O compartimento que estava vazio recebe a presença do Criador. E Paulo diz que o próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A comunhão é reestabelecida. A arca é trazida de volta ao Santíssimo Lugar. Hoje nós não somos mais mortos espiritualmente. Hoje nós temos a arca da aliança habitando em nosso espírito. Nós temos o Espírito Santo dizendo: você é filho de Deus pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos mais inabitados, nós não estamos mais desligados da comunhão com o nosso Criador. Nós fomos reconciliados mediante a fé. E tendo esse compartimento preenchido, nós passamos ao segundo compartimento. Nós passamos ao santo lugar. E o santo lugar, ele representa a nossa alma. Irmãos, a alma nada mais é do que o centro da nossa volição, o centro da nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A nossa alma é o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. E esse compartimento, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele ainda está vazio. Ele ainda está sem os utensílios necessários para habitarem no santo lugar, que é a nossa alma. E nós temos objetos muito interessantes. A menorá. A menorá é o castiçal, o candelabro de 7 pontas, que ilumina o ambiente. Os irmãos se recordam o que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, nós estamos no escuro, não sabemos que decisão tomar, e a nossa alma, nossos sentimentos, nosso coração fica perdido. Mas quando nós nos iluminamos com a palavra do Senhor, o caminho se torna claro, o caminho se torna objetivo, nós sabemos aonde chegar. O interessante é que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é lâmpada, o Senhor Jesus é a luz, e nós somos luz do mundo. E aí o que diz em Tiago? Jesus, Deus, o Pai das luzes. Com o Senhor nosso Deus não há sombra de variação, tudo é iluminado. Mas nós precisamos da palavra do Senhor iluminando o nosso caminho. Irmãos, que nós possamos trazer à nossa alma a palavra de Deus. Ela ficava acesa o dia inteiro, ela nunca se apagava. Porque a palavra do Senhor não pode sair do nosso dia a dia. Nós precisamos meditar, nós precisamos aprender para que o caminho sempre esteja iluminado. Tenhamos o hábito de nos iluminarmos pela palavra do nosso Deus, que nós não andaremos no escuro. E nós temos também como objeto o incensário, um lugar onde era queimado incenso. E a palavra do Senhor nosso Deus diz o quê? Seja a minha oração como incenso diante de ti. Irmãos, a oração é um incenso. Que nós possamos trazer a oração para o nosso dia a dia. Irmãos, a nossa alma, que a Bíblia chama de coração muitas vezes, o que diz a palavra do Senhor? Enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Se nós nos guiarmos pelo nosso próprio pensamento, sentimento, nós iremos nos perder. Mas se nós nos guiarmos através da palavra do Senhor, nós subjugarmos a nossa alma, os nossos sentimentos, pela palavra de Deus e pela oração constante, nós não erraremos o caminho. Muitas vezes nós trazemos a arca da aliança, nós temos o Espírito Santo, mas nós esquecemos de todos os demais
utensílios que fazem parte da caminhada cristã. A palavra do Senhor diz assim: dediquem-se à oração. O apóstolo Paulo diz isso. Dediquem-se, esforcem, orem, orai sem cessar. Filipenses, Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, o remédio para a ansiedade não é calmante, não é terapia. O remédio para a ansiedade é a oração. O Senhor Jesus, Ele, pelo Espírito Santo, Paulo está falando: não andem ansiosos, porque a ansiedade vos trará depressão, vos trará quadro clínico que irá perturbar a sua mente, a sua alma. Ao contrário, apresentem todos os seus pedidos diante de Deus. E através da iluminação da palavra, eu oro de acordo com as promessas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre o Senhor todas as nossas enfermidades. Então eu apresento diante do Senhor essa enfermidade. O Senhor diz que o Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. A palavra iluminando a oração, elas trabalham em conjunto. Mas há algo também o mais importante, que são os pães da preposição, ou os pães da presença. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele chama para Ele: eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim terá vida, não terá fome. E nós vemos que Paulo diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Os irmãos estão vendo? A palavra do Senhor, a oração, e tem a direção: o que eu preciso ler, o que eu preciso entender, qual o ponto que eu parto. E aí diz: olha para os pães, olha para o Senhor Jesus, Ele nos garante acesso a tudo que está escrito na palavra. Ele é o nosso Salvador. A palavra do Senhor diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Irmãos, quando nós lemos sobre o Senhor Jesus, quando nós vemos o comportamento dele, nós estamos vendo o próprio Deus se comportando na face da terra. Ele é a expressão exata. Ele reflete Deus, Ele é Deus andando nessa terra. Vocês já imaginaram que o nosso Deus Criador, Ele chorou com lágrimas humanas? O nosso Criador, Ele sujou o pé com a terra que Ele criou. Jesus diz a Filipe, quando ele pergunta: mostra o Pai. E Jesus diz para Filipe assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, quando ele fala de amor, é Deus falando de amor. Quando ele fala perdoar, é Deus falando perdoar. Quando ele recebe a prostituta e diz: os seus pecados estão perdoados, não tem mais ninguém que te acuse, é Deus falando para nós. Quando ele come com publicanos, é Deus falando: não há decepção, eu vim salvar os perdidos. É Deus falando para mim, só falando para você. É o Criador falando para nós. E João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou conhecido Deus. Então, se nós quisermos conhecer Deus na integralidade, nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus. Se eu quiser entender como é Deus, como Ele age, como Ele se porta, eu preciso entender como o Senhor Jesus age, como o Senhor Jesus se porta. Esse é o nosso verdadeiro Deus. Então nós trazemos a palavra do Senhor, nós trazemos a oração, e tudo isso pelo prisma, pelo ângulo do Senhor Jesus. Ele se torna a interpretação de toda a palavra de Deus. Ele é o que nos baliza, Ele é quem nos fala. Deus é assim: olhe para mim que você verá Deus. E nós chegamos no último compartimento, o ato. Então nós já passamos pelo Santíssimo Lugar,
quando recebemos o Senhor Jesus, Ele nos concede o Espírito Santo, e o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E aí nós começamos a crescer em conhecimento. Nós trazemos a palavra do Senhor que vai iluminando o nosso caminho, nós trazemos a oração que nos fortalece, que nos abençoa, e tudo isso através do Senhor Jesus. E nós chegamos num ato que representa o nosso corpo. E o que o nosso corpo diz? Eu não quero ler a palavra de Deus, eu não quero orar, eu não quero me esforçar, eu quero o meu comodismo, eu não gosto, o meu corpo não gosta. Quando ele está de joelho, é cansativo. Quando eu estou lendo a palavra do Senhor, a boca começa a abrir. E o que tinha no átrio? A pia e o altar de sacrifício. Irmãos, o corpo é para ser sacrificado. Paulo diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Nós temos estudado Paulo nas viagens missionárias. Hoje nós chegamos em Roma com Paulo. Imagina Paulo pensando: Senhor, eu vou para aquela cidade, mas eu não aguento mais, eu já apanhei tanto. Senhor, eu vou ler tua palavra, eu estou tão cansado. Na prisão com Silas, ele fala: meu corpo não quer cantar, é uma luta. Mas aí ele começa a cantar o que as irmãs cantaram: ainda bem, para te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar, te servirei porque comigo está, sofrer contigo é melhor do que errar. Eu esmurro meu corpo, eu estou esmurrando, eu submeto, você é meu escravo, eu mando você, eu vou ler a palavra do Senhor, você é para ser sacrificado, você não manda em mim. Hebreus diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, às vezes nós vamos com sede ao pote do pecado e nem ao menos nós resistimos, esmurramos: eu não quero, eu vou cortar minha mão, eu vou arrancar meu olho. Como o Senhor Jesus fala, até derramar o meu sangue. O corpo não pode me submeter, eu submeto meu corpo. Chega de deixar a vontade de falar mais alto. Traga para esse corpo que está sendo deteriorado, para na ressurreição ver um corpo glorioso. Traga o altar do sacrifício. Deixa a comunidade de lado. Porque para chegarmos ao santo lugar, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com o nosso Senhor Jesus, nós precisamos passar pelo ato. O que lê é a minha visão, o que ora é a minha boca, a minha fala, o que vem à igreja ouvir a palavra do Senhor é a minha audição, o que despreza o pecado é o meu tato, é o meu olfato. Submetamos todos os nossos 5 sentidos à escravidão, para que Ele não nos domine e não nos torne cristãos fracos na fé. Quando nós preenchemos todas essas repartições, gostaria que você concluísse comigo, por favor, em Êxodo, livro de Êxodo, Pentateuco, escrito por Moisés, no capítulo 40, versículo 33. Êxodo 40, versículo 33. Moisés, quando ele monta o tabernáculo, quando ele monta o ato, o templo do Senhor, a casa do Senhor, o tabernáculo, a tenda,
diz assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou toda a obra. Então Moisés tinha concluído. Assim como nós recebemos o Espírito Santo, assim como nós fazemos a palavra do Senhor, a oração, e sacrificamos nosso corpo, submetemos a vontade do Espírito. Olha a consequência. Então, no 34, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, se nós queremos ser cheios e transbordar do Espírito Santo, nós precisamos que o nosso templo, o tabernáculo do Espírito Santo, esteja com todos os compartimentos completos, todos os utensílios no seu devido lugar. Às vezes nós sentimos tão frio, tão falta de comunhão, mas para ser cheio, para ser transbordado, Deus está falando, faltam algumas coisinhas ainda na nossa vida. E a nuvem encheu aquele tabernáculo, e a glória do Senhor se mostrou presente. E aí no 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmãos, o que isso quer dizer? Por que Moisés não conseguiu adentrar o tabernáculo? Porque aquela nuvem escondeu o tabernáculo. Aquela nuvem foi tão densa a glória do Senhor que Moisés não conseguia se localizar, não conseguia entrar. E aí eu entendo na palavra que Paulo diz lá em Colossenses assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, quando nós conseguimos ser cheios desta forma da glória do Senhor, nós ficamos escondidinhos em Deus, juntinho do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória nos envolve, a comunhão é completa, nós estamos escondidos em Deus. E aí se cumpre algo muito interessante. Quando nós estamos escondidos em Deus, o que acontece? Os irmãos abram o Salmo, capítulo 91. O Salmo 91. Aquele que habita escondidinho com o Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E todas as promessas de estar escondidinho no nosso Deus, elas se cumprem em nossas vidas. Diz assim: Ele o livra do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, você estamos escondidos do Senhor, não seremos atingidos. Você simplesmente dará, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Porque nós amamos Deus e queremos mais comunhão, Ele nos resgata de qualquer aprisionamento, de qualquer sequestro que o inimigo faça em nossas vidas. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta. E na adversidade
Deus está comigo, Deus está com você. Vou livrar e cobrir de honra. Vida longa eu me darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso é promessa se nós completarmos o nosso tabernáculo. Tudo isso é promessa para nós, quando a glória do Senhor nos encher e nos esconder. E para concluir, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram novamente a Ageu. No versículo 4. Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Será que vale a pena, jovens, tudo o que vocês e os jovens em geral buscam em namoradas e namorados? Será que vale a pena nós que procuramos tanto emprego e riquezas, ou pessoas no mundo que procuram em uma garrafa de cerveja, que procuram em uma injeção de uma droga? Será que vale a pena? Enquanto o tabernáculo, o templo do Espírito Santo ainda não está completo dessa forma. E ele continua assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde seus caminhos o levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo. Mesmo que seja difícil, que eu tenho que subir um monte em oração, em busca, que seja para buscar material para reconstruir o templo, para que eu me alegre e no templo seja glorificado. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Irmãos, em nada nós teremos satisfação plena, repleta, em nada. Mas a única satisfação que teremos na vida é a glória do Senhor enchendo o nosso tempo. É o tempo completo, é a comunhão, é a presença do nosso Deus, é a palavra, é a oração. E para isso nós precisamos sacrificar, esmorrar, sangrar e submeter esse corpo que não quer à vontade de Deus. Amém? Senhor Deus, bondoso Pai, graças te dou pela tua santa palavra. Pai, o Senhor falou comigo. Em primeiro lugar, ajude o Senhor a desejar a tua palavra, a oração, conhecer mais o nosso Senhor Jesus. Pai, que esse corpo não abra a boca de sono, não sinta dor no joelho e se sentir que nós nos submetamos à vontade do Espírito. Pai, quando a nossa alma fraquejar, quando a nossa alma olhar para a circunstância, que o Teu Espírito Santo nos conduz à fé, porque em tudo, Pai, nós podemos em Ti. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não estaremos e não seremos atingidos, porque a glória enche-nos e nos esconde à sombra do esconderijo. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Amém. As palmas do Senhor.